lendo e ouvindo a Bíblia em um ano 11º dia. Gênesis capítulo 31. 1. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. 3. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. 4. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. 5. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. 6. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. 8. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e deu-o a mim. 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. 12. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. 14. Então responderam Raquel e lhe disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. 15. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. 16. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. 18. E levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir Isaque, seu pai, à terra de Canaã. 19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. 21. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. 23. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. 26. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? 27. Porque fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa. 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora, fazendo assim. 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. 30. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. 31. Então respondeu Jacó, e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. 34.
Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. 35. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. 38. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39. Não te trouxe o despedaçado, eu pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. 40. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abrão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. 43. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que deram à luz. 44. Agora pois vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. 45. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. 46. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. 47. E chamou Labão de garça adulta, porém Jacó chamou-o Galeede. 48. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. 49. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. 51. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. 52. Este montão seja a testemunha, e esta coluna seja a testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. 53. O Deus de Abrão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos, para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. 55. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. 2. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. 3. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. 4. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com o Labão, e me detive lá até agora. 5. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. 6. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. 8. Porque dizia: Se Esaú vier um bando e o ferir, o outro bando escapará. 9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: Torna-te à tua terra, e à tua parentela, e far-te-ei bem. 10.
menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que a fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. 12. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 14. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 15. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 16. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. 17. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo, de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? 18. Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. 19. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando achardes. 20. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, eu aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. 21. Assim, passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. 23. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um homem, até que a alva subiu. 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. 28. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. 29. E Jacó lhe perguntou, e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. 31. E saiu-lhe o sol, quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. 32. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça e paz.